aqui, a psicologia, a sociologia, a psicanálise, a antropologia, filosofia, todas elas têm procurado compreender a essência do homem. Nós temos essas ciências que elas abordam a questão do homem, do ser humano, buscando compreender esse ser humano que é complexo. E ainda que todas essas ciências, elas busquem compreender essa dimensão humana, na verdade, eles não chegam a uma definição precisa. Nós podemos analisar, por exemplo, a psicanálise criada por Freud e depois desenvolvida por outros que seguiram a sua abordagem, buscou conhecer esse ser humano através do inconsciente. E assim ele tentava estudar o comportamento humano pelo lado inconsciente, como também ele buscava essa compreensão através da vida infantil relacionada à questão sexual. Freud trabalhou isso, ele tentou entender esse lado da vida humana, do ser humano, mas não chegou a uma definição precisa, ainda que o trabalho dele tenha sido reconhecido, depois foi abandonado por muitos, mas ficou aí os resquícios da sua análise sobre a essência humana. A filosofia, por exemplo, ela tenta tratar do ser humano pelo aspecto racional. A filosofia, ela olha o homem, ela aborda o homem de uma forma racional, como um ser pensante, e ela envolve diversas matérias no seu bojo, como a epistemologia, a ética, a metafísica, o comportamento também desse ser pensante, criativo, racional. É dentro da própria filosofia que você pode observar que esse homem que a filosofia tenta compreender, ela lida com o existencialismo, uma corrente filosófica que trata do drama humano, do desespero humano, mas que busca compreender a liberdade humana. Dentro da filosofia você tem aquilo que é denominado também de humanismo, que procura falar sobre essa capacidade do homem, esse ser que tem a sua capacidade, que pode desenvolver. Então você vê que a psicanálise, a filosofia buscou essa compreensão do homem. Quando você vai para a psicologia, que é também uma ciência, ela procura estudar o comportamento humano, e dentro dessas linhas de abordagem, nós temos a linha do comportamento, seguindo aí a tendência do behaviorismo, e se vocês analisarem a psicologia cognitiva, que faz uma abordagem relacionada aí ao pensamento, dentre a percepção e a memória, então ela também procura, através de uma abordagem de análise, essa compreensão do ser humano. É por isso que consultórios, livros, palestras são mencionadas para se compreender esse homem. Porque o homem, meus irmãos, olhem bem para cá, o homem é um mistério. Se você analisar, o reino animal continua a mesma coisa desde o tempo que foi criado. O leão, por exemplo, sendo o rei da selva, dos animais, mas ele continua da mesma forma. Nós sabemos que tem animais que têm pele, têm couro, que é resistente ao frio. Mas o homem, apesar de ser um ser que parece frágil, ele constrói, ele destrói, ele faz, ele desfaz, porque um homem, ele é um mistério. O homem é um mistério. E aí você pode observar que ainda que a ciência estude, ela não consegue dissecar, ela não consegue dizer na essência o que é esse ser humano. A antropologia tenta fazer isso por uma análise histórica, arqueológica, filosófica, mas ela também não sabe dizer na essência o que é o homem. Quando você aborda a biologia, essa ciência, ela procura tratar da evolução do homem, ela procura falar do homem como um ser que pode ser moldado e construído pela sua genética, pelo seu ambiente. Mas a ciência biológica, ela não trata da alma, ela não trata do espírito, ela não trata da essência espiritual do homem. Nenhuma dessas matérias que nós estamos abordando aqui, elas tratam isso.
E se vocês analisarem, há homens na história humana que o comportamento deles foge de um padrão totalmente humano, que se transformaram em monstros, se transformaram piores do que animais. Quem poderia analisar um homem como Hitler, que na verdade ele é construído por um tipo de pensamento totalmente contrário, sem amor, sem compaixão, e o tanto de pessoas que ele conseguiu matar na face da terra. O holocausto implantado por ele, aquele homem que durante a Segunda Guerra Mundial, na Alemanha, ele dominava, mas quem poderia? Eu li um autor que disse que quando alguém olhava para ele, quando criança, era uma criança bonita, era uma criança simples, mas o que transformou ele em um monstro? Isso é só para mostrar que, na verdade, todas as abordagens sobre a vida humana, sobre o homem, ela nunca leva isso para o lado espiritual. Quando a gente lê, pode colocar aí na tela, me parece Eclesiastes 7:29, se não me foge a memória. E também depois coloca aí Gênesis, olha aí, Deus fez o homem reto, olha o que a Bíblia está dizendo aí. Deus fez o homem reto, porém, eles buscaram o quê? Muitas astúcias. Ou seja, por que esse homem é maléfico? Os que seguem a doutrina fatalista, os calvinistas, vão dizer que Deus determinou o ímpio para o dia do mal. Mas essa interpretação é a mais fraca do mundo. Eu não vou entrar aqui nos detalhes da língua hebraica para explicar isso. Mas quando eles dizem que Deus fez um homem para o dia do mal, é bom se lembrar que Deus fez um homem, que desse homem se origina a raça humana. E Deus não fez um Adão maléfico. Deus não fez um Adão diabólico. Deus não fez um Adão cheio do diabo. Deus fez um Adão que era puro e que era bom e que era perfeito. Então, Adão representa toda a raça humana. A Bíblia diz que é dele que vem o tronco de toda a humanidade. Então, eu não posso pensar que Deus fez o Chico, a Maria, o Antônio, o José, um bom e outro mal. Não existe isso. A Bíblia diz lá em Atos 17, que de um só, Deus fez toda a raça humana. Então, o primeiro homem que Deus criou na terra, quem foi? Adão. Agora, quando Deus fez Adão, Deus fez um homem perfeito, mas o homem desobedeceu a Deus. Veja aí Gênesis 3,17, só para os irmãos analisarem. Gênesis 3,17. Como é que diz? Gênesis 3,17. Pode voltar lá. Vamos lá. E Adão disse: porquanto destes ouvidos à voz da tua mulher, sim, e comeste da árvore de que te ordenei, dizendo: não comerás dela, maldita é a terra por causa de ti, com dor comerás dela todos os dias da tua vida. Então veja bem, ele está dizendo aqui que a terra é maldita por causa de Deus? Não. Deus não fez a terra maldita, Deus não colocou maldição, Deus não colocou doença, Deus não colocou câncer, Deus não colocou desgraça, de maneira nenhuma. Tudo que ele fez está lá em Gênesis 1:31. E viu Deus que tudo era bom. Tudo que Deus fez foi bom, tudo que Deus fez foi perfeito, tudo que Deus fez foi maravilhoso. Você não pode pegar, por exemplo, essas interpretações e dizer assim: Deus criou um homem maléfico. Não, senhores. Isso contraria a própria natureza de Deus. Só para os irmãos observarem bem, quando você pergunta quem criou Hitler, Deus criou Hitler. Agora, a construção de Hitler, quem foi que fez? Ele mesmo. Ele lendo o homem como Nietzsche, ele pegando a teoria da evolução, ele foi se transformando em um monstro por causa de muitas invenções. Quem transformou Adão em um ser que se tornou pecaminoso? A Eva ouviu quem? Ouviu a serpente. E aí a serpente, e Deus já tinha dito, isso aí é livre escolha, meus irmãos. Rejeite todas essas teorias que dizem que Deus lá na eternidade escolheu um para a morte, outro para a vida. Negativo. Quando você observa lá no Éden, a Bíblia diz que Deus fez o homem perfeitamente bom. Adão tinha possibilidade para pecar, Deus sabia que ele ia pecar, mas Deus deu a Adão a livre escolha, porque o homem não é um fantoche. Então, o que nós podemos observar biblicamente é que Deus fez o homem bom, Deus fez o homem perfeito, mas ele saiu dos caminhos de Deus.
O que foi que levou Adão a pecar? A Bíblia diz que ele ouviu a Eva. E Eva ouviu quem? A serpente. Mas o que foi que Deus disse antes para Adão? De tudo que tem aqui você pode comer, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal. Ou seja, era um teste, era uma responsabilidade, era uma moralidade. Mas Adão desobedeceu a Deus. É aqui que está a desobediência. A Bíblia diz em Romanos 5,12: por causa da desobediência de um homem, o pecado entrou no mundo. Então está aí, olha aí. Portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo, o pecado entrou no mundo pela desobediência de Adão. O pecado não entrou no mundo como consequência de Deus, ou Deus ordenando o pecado. Negativo, não entrou por essa porta. E aí você pergunta, pastor, e por que tem homens bandidos, homens cruéis, homens maléficos? Vocês viram aqui duas histórias que são horríveis em pleno século 21, as pessoas querendo tolher a liberdade das outras por causa da sua crença e da sua fé. Essas religiões aí são religiões impostas, são religiões que querem colocar goela abaixo um estilo de vida pela força, pelo sangue. O cristianismo não é uma imposição, o cristianismo é uma liberdade que a pessoa decide servir a Deus. Mas por que essa janela 10x40, chamado cinturão de resistência, onde estão os países mais perigosos contra os cristãos? Por causa da maldade humana. Era nessa região aí que tinha um camarada chamado Osama Bin Laden. E quem foi o criador da Al-Qaeda? Bin Laden. Quando você olha para Osama Bin Laden, olhe bem para cá para vocês entenderem. Ele consegue, com o seu discurso, com a sua filosofia diabólica, fazer com que aqueles dois homens, ou aquelas pessoas, peguem aqueles aviões e joguem nas torres gêmeas. Um dia desse eu vi uma pessoa dizendo que Deus deixou que fizesse aquilo, que Deus permitiu que fizesse aquilo, que Deus, Ele criou aquelas pessoas para aquilo. Negativo, negativo. Você vê aí que esse homem mau, o que foi que transformou esse homem mau? Um tipo de filosofia. Deus dá liberdade, ele pode escolher o bem. Se ele escolher o bem, vai ter vida. Se escolher o mal, ele vai ter o mal. Então é muito importante que vocês compreendam. Então por que Hitler se tornou o que ele foi? Por que Stalin se tornou o que ele foi, se vocês analisarem? Se vocês observarem bem, Pol Pot, um homem cruel, tão ruim na história, se vocês analisarem lá no Camboja, por que ele se tornou assim? Osama Bin Laden, Saddam Hussein, pistoleiros, homens cruéis que matam pelo prazer. Por que esse homem, imagem e semelhança de Deus, se torna essa peste, se torna essa desgraça, se torna esse homem sem amor, sem compaixão? Responda a filosofia? Ela não responde. A psicologia também não responde. A psicanálise também não responde. A Bíblia e a teologia respondem. Quando você vai para a Bíblia, para a teologia, ela responde por que o homem se transforma num monstro, numa peste, numa desgraça, numa miséria. Sabe por quê? A Bíblia diz que o homem se afasta de Deus. E como ele não quer Deus, ele não quer os mandamentos da Bíblia, ele não quer a lei da Bíblia, ele não quer, por exemplo, o modelo de Cristo, ele não quer as boas obras, ele não quer o fruto do Espírito, ele não quer a justiça, ele não quer a paz. Vocês podem observar por que as pessoas odeiam a Bíblia, por que as pessoas não querem a Bíblia, porque a Bíblia ela quer mostrar o padrão do homem à luz de Deus. Mas eles não querem a Bíblia. Se vocês analisarem, como é que se forma um homem perfeito, pastor Oziel? Se ele seguir os 10 mandamentos, ele se torna um homem perfeito. Se ele seguir o modelo de Cristo, se torna um homem perfeito. Se ele seguir as boas obras de Cristo, se torna um homem perfeito. Agora, o que nós podemos analisar é que esse homem, depois que ele peca no Éden, ele deixa de ser bom e ele passa a ser mau. Isaías 59, primeiro, a Bíblia diz que esse homem, ele se tornou pecaminoso. Olha aí, coloca o verso 2, olha o verso 2. Depois que você chegar em casa, você pode ler. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre o quê?
entre vós e o vosso. Pronto, aqui está a linha divisória entre Deus e o homem. O que acontece? Quando o homem peca, a Bíblia diz, maldita é a terra por causa do homem, da escolha do homem. Esse homem que pecou se tornou maléfico, se tornou ruim, se tornou desgraçado. Eu não conheço nenhum de vocês aqui, meus irmãos. Às vezes você está sentadinho aí, está sentadinha, tem irmão que a gente pensa que é uma beleza. Quando dá fé, a pessoa diz assim, rapaz, fulano de tal matou fulano. Rapaz, eu nunca pensei que ele fosse fazer isso. Vocês já viram isso? Olha, fulano de tal matou fulano. A fulana furou fulano, matou fulano. Mas aquela senhora é uma senhorinha pequena. A natureza maléfica, diabólica, a natureza carnal, ela explode dentro de você. Ela explode dentro de você. E essa natureza carnal, ela é perigosa, porque ela é um vulcão que vai entrar em erupção a qualquer momento. Eu não sei o que vai sair de você. Por isso que Jesus está dizendo que existem dois tipos de homens. E aí, quando esse homem peca, ele não se torna mais um ser perfeito, como Deus havia feito Adão. Gênesis 3, aliás, Romanos 3, 23, a Bíblia diz, todos pecaram e separados ficaram da glória de Deus. E aqui Isaías 59 diz, os vossos pecados fazem separação entre vós e o vosso Deus.